Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Baldo Fernandes e hoje vamos falar um pouco sobre centro de massa e centro de gravidade, ok? Bem, então os tópicos que vamos estudar hoje serão, vamos falar um pouco, rever noções de equilíbrio estático, depois rever as possibilidades para o equilíbrio estático, aí vamos falar do centro de massa e o centro de gravidade, ok? Vamos lá então. Então, vamos rever aqui quais são algumas noções de equilíbrio estático, certo? Nessa figura aqui, que eu já mostrei na nossa última videoaula, eu tenho uma pessoa equilibrando em uma corda. Então, um corpo, no caso aqui, essa pessoa está em equilíbrio quando a soma de todas as forças que agem sobre ela for nula, tá? Então, falar de equilíbrio translacional, você vai ter que a soma das forças que estão atuando sobre o corpo resulta em um vetor nulo. E falar em equilíbrio rotacional é você falar que a soma dos torques que atuam sobre a pessoa ou sobre o corpo resultará em um vetor nulo. Então essas são as condições básicas de equilíbrio, no caso aqui estático, associada à translação e à rotação, ok? Então vamos lá. Então, só para reforçar, a primeira condição de equilíbrio é que quando a soma das forças resultar em um vetor nulo, isso nos garante, uma ausência de translação. E uma segunda condição é que quando a soma dos torques que atua sobre um corpo em relação a qualquer eixo de rotação for nulo, isso nos garante a ausência de rotação, ok? Bem, vamos aproveitar aqui também, e rever quais são as possibilidades para o equilíbrio estático, tá? Então vejam só, a primeira possibilidade é o equilíbrio estável, certo? Então aqui nós temos um objeto na posição 1 e ele está sobre esse objeto, você tem aqui a força peso vertical para baixo e a força normal vertical para cima. Deslocando esse objeto para a posição 2, vejam que a força peso ainda manteve a direção vertical e o sentido para baixo, mas a força normal, como é uma força perpendicular à superfície, a direção dela em relação à força peso mudou, tá? Então, nesse caso aqui, a soma das forças na posição 2 não é mais zero, é diferente de zero, tá? Então, isso aqui corresponde a uma situação que o sistema saiu do equilíbrio. Mas por que eu estou chamando de equilíbrio estável? Porque quando você abandona o objeto da posição 2, ele retorna para a posição inicial. Fato é que ele não vai retornar e parar. Ele passa e, se não tiver atrito, vai ficar oscilando entre as posições extremas, tá? Mas mesmo assim, isso é um tipo de equilíbrio, porque o objeto ele vai retornar para a posição que ele saiu. Esse é o equilíbrio, então na posição 1 é uma posição de equilíbrio estável, porque ao deslocar dessa posição, o objeto volta para a mesma, certo? Uma outra possibilidade é o equilíbrio instável, tá? Na figura, que é semelhante à anterior, só que agora tem uma concavidade, uma elevação, o objeto está na posição 1, sobre ele atua uma força-peso e a força normal, tá? Elas se equilibram. Nessa posição 1, a soma das forças é zero. Deslocando para a posição 2, a soma das forças não vai ser mais igual a zero. Ou seja, o sistema na posição 1 está em equilíbrio, ao deslocar para a posição 2, ele não retorna espontaneamente para a posição 1. Então, essa é uma possibilidade de equilíbrio instável, quando o objeto não retorna para a posição que ele saiu espontaneamente, ok? A outra possibilidade para o equilíbrio estático é o chamado equilíbrio indiferente, tá? Aqui eu tenho uma situação, um plano horizontal, um objeto numa posição 1, sobre ele nós temos a força peso vertical para baixo e a força normal vertical para cima. Vejam que nesse caso aqui, a soma das forças
na posição 1, de fato, resulta em um vetor nulo. Se você levar para a posição 2, a força-peso não vai deixar de atuar e a força normal também. E aqui ainda a soma das forças na posição 2 também resulta em um vetor nulo. Ou seja, nas duas posições você tem um equilíbrio, então é indiferente a posição. Por isso que é o equilíbrio indiferente. O corpo não volta para a posição que ele saiu espontaneamente, porém ele continua em equilíbrio estático, tá? Então, esses três são as três possibilidades para o equilíbrio estático, certo? Essa retomada ela vai ser importante para a gente poder falar algumas coisas aqui associado ao centro de massa e ao centro de gravidade, certo? Bem, vamos fazer aqui uma contextualização. Não sei se vocês conhecem, mas existe um brinquedo chamado João Teimoso, ou João Bobo, né? Que é mais ou menos assim, certo? Esse brinquedo, né, pode ser de borracha, pode ser uma borracha mais flexível ou uma borracha mais rígida. Basicamente, esse brinquedo, quando você deita ele, certo? Ou seja, quando você tira da posição de equilíbrio, tá? E abandona, ele retorna para a posição que ele saiu. Então, o João Teimoso tem esse nome, por quê? Porque ele sempre vai voltar para a posição inicial, certo? Ou seja, o João Teimoso, ele é um exemplo, tá certo? De equilíbrio estável, tá? Se vocês já presenciaram esse brinquedo pessoalmente, vocês devem ter percebido que na sua composição, na sua constituição, a base do brinquedo ela vai ter uma maior concentração de massa, tá certo? Pode ser uma quantidade de areia que eles colocam, ou pode ser uma parte mais rígida de borracha, certo? Bem, então, no caso aqui do João Teimoso, é como se toda a massa dele fosse concentrada na base, tá certo? E observe que a base não é uma base quadrada, é uma base arredondada, tá certo? E isso vai favorecer, tá? Por ações da força-peso, realizando um torque que ele retorne para a sua posição inicial. Também, de fato, ele não vai retornar e parar, ele fica oscilando e, em função da resistência do ar, de fato, ele vai chegar a um ponto que ele vai parar, tá bom? Mas o João Teimoso é um exemplo de equilíbrio estável, ok? Uma outra situação que eu queria trazer para vocês aqui é que vocês podem fazer também aí na casa de vocês. Se você sentar numa cadeira com o tronco e as tíbias na vertical e os pés no solo e você tentar se levantar, você não vai conseguir, tá certo? Se você estiver agora assistindo essa videoaula, sugiro que você pare agora, dê um pause aí e tente fazer essa experiência, tá? Bem, e por que você não vai conseguir, se levantar da cadeira, tá certo? A gente vai começar agora a abordar a ideia de centro de massa e centro de gravidade, tá certo? E isso vai influenciar, na explicação por que a gente não consegue se levantar, tá bom? No finalzinho eu posso fazer um comentário sobre isso. Vamos lá. Então, pessoal, o que vem a ser centro de massa, tá certo? O centro de massa, ele pode ser definido como ponto de equilíbrio, ou seja, um local no qual todas as partículas do objeto estão igualmente distribuídas. Então, é como se toda a massa do objeto se resumisse àquele ponto, tá? E isso vai favorecer, é como se toda a massa estivesse naquele ponto, ok? Bem, se o sistema de pontos materiais admitir um eixo, ou um centro de simetria, de modo que as massas dos pontos simétricos sejam iguais, então o centro de massa pertence ao eixo, ou ao centro de simetria. Então, como por exemplo aqui, imagina um triângulo.
Então, se eu traçar aqui do vértice um segmento, essas linhas que saem do vértice vão se encontrar. Então, nesse ponto aqui, no caso do triângulo, seria como se toda a massa estivesse nesse ponto aqui. No caso de um quadrado, quando você traça aqui as diagonais também, então esse ponto aqui seria como se toda a massa do corpo estivesse nesse ponto. No caso de um corpo circular, seria o centro, tá? E no caso de uma placa retangular, você traça linhas que formam 90 graus, e eu vou ter aqui uma região central. Então, como eu falei aqui, ó, se o sistema de pontos materiais admite um eixo, né, no caso centro de simetria, de modo que as massas dos pontos simétricos sejam iguais. Então, o centro de massa pertence ao eixo, né, ou ao centro, no caso de simetria. Que nessas figuras que eu mostrei, são os centros, né, em função, é a interseção dessas linhas que estão demarcadas aqui na nossa figura. No caso do corpo circular, se você passar aqui, né, um segmento que seria do centro até a superfície, todo segmento ele vai ter um ponto, ele vai se encontrar, no caso aqui, no centro, certo? Bem, e o que seria o centro de gravidade, né? O centro de gravidade de um corpo é o ponto de aplicação da força-peso que atua no corpo, ou seja, podemos imaginar que é o ponto em que se concentra toda a força-peso. Então, por exemplo, para corpos homogêneos, tá? E que apresentam simetria, o centro de gravidade coincide com o centro geométrico, certo? Pessoal, então é mais ou menos assim. O que a gente chama de centro de gravidade é um ponto no corpo no qual é como se toda a força-peso atuasse naquele ponto. Mas, na verdade, vamos imaginar o seguinte, ó, que você vai ter aqui, por exemplo, nessa figura A, nós vamos ter aqui várias partículas de massa que compõem esse corpo, certo? E se ele for um corpo homogêneo, eu vou ter uma quantidade de massa distribuída uniformemente, tá? E sobre cada unidade de massa desse corpo, vai ter uma força-peso. Eu vou chamar aqui de pezinho, ok? Então, o centro de gravidade seria essa região no corpo, no qual a força-peso estaria atuando, seria uma força resultante, né, de todas as contribuições de massa do corpo, tá certo? Então, no caso aqui de corpos homogêneos, o centro de gravidade ele vai ser o centro geométrico. No caso aqui da nossa figura A, né, dessa chapa retangular. Na figura B, da esfera, vai ser o centro da esfera. No cubo vai ser o centro do cubo. E no cilindro vai ser o centro do cilindro. Então, centro de gravidade é uma região no corpo na qual a força-peso está atuando, né? Se os corpos for homogêneo, o centro de gravidade vai ser o centro geométrico do corpo, ok? Bem, o centro de gravidade depende do formato, tá? E dependendo do formato do corpo, o centro de gravidade ele pode estar fora dos limites do corpo. Por exemplo, nessa figura aqui, ó, no caso do anel circular, de espessura uniforme, o centro de gravidade coincide com o centro do círculo, ou seja, está fora do círculo. Então, é como se toda a força-peso ela atuasse nessa posição aqui, que seria a região central, né? Uma região simétrica. Okay? Então, dependendo do corpo, tá? O centro de gravidade ele pode estar fora do corpo, certo? Bem, centro de gravidade em corpos de formato regular e homogêneo. Então, quando o corpo apresentar um formato regular e homogêneo, a posição do centro de gravidade depende da distribuição de peso de um corpo, tá? Então, aqui no caso, essas duas figuras, seria o centro geométrico
basta você traçar um segmento aqui no caso dos vértices e você vai ter um encontro. No caso do paralelepípedo, vai ser o ponto que você tem a interseção dessas retas que saem do vértice, tá bom? Então, nos objetos de formato regular, o centro de gravidade coincide com o centro geométrico. Então, se eu pedisse assim, represente a força-peso nesse paralelepípedo, você vai representar a força-peso no centro geométrico do objeto. Professor, mas só tem massa nesse ponto? Não, pessoal, não tem só a massa nesse ponto, mas é como se toda a massa estivesse concentrada nessa região do objeto. Nessa figura do lado, seria nessa posição aqui, ok? Aqui seria a força gravitacional. Lembrando que a força-peso ou força gravitacional é uma força devido ao campo gravitacional criado pela Terra, tá? Tudo bem? Bem, e se o objeto tiver formatos irregulares? Por exemplo, o nosso corpo tem um formato irregular, tá? Então, aonde seria o centro de gravidade? Onde é que a gente poderia representar o centro de gravidade do nosso corpo? Você ia representar o centro de gravidade do nosso corpo um pouco abaixo do umbigo, que seria uma região de maior concentração de massa, tá? Mas aqui existe uma técnica para você localizar o centro de gravidade de um corpo. E como é que seria essa técnica? É bem simples, ó. No caso aqui, dessa figura, né? Então, a gente vai pegar um objeto e suspender. Aqui, no caso, o objeto seria isso aqui, tá bom? Então, vamos pegar esse objeto e suspender. E prender ele. Prender, certo? Num anteparo. E com o auxílio de um fio de prumo, que é aquele fio que os pedreiros usam para tirar prumo de parede, a gente traça uma reta R, certo? Então, suspende o objeto num ponto qualquer do corpo, tá? Então, você pega o corpo, prende ele em algum canto e suspende e deixa entrar em equilíbrio. Aí traça um fio de prumo, tá certo? Que aqui vai ter, né? Você desenha no objeto uma reta R, tá certo? Depois eu pego outra posição, tá? Eu vou fazer o mesmo procedimento, só que agora eu vou prender o objeto em outra posição, em outro local. E quando entrar em equilíbrio, eu traço novamente o fio de prumo. E eu vou ter uma reta S, tá certo? Aonde seria o centro de gravidade desse corpo, né? Seria na interseção dessas duas retas imaginárias, tá? Então, como eu falei para vocês, né? O centro de gravidade do objeto é o ponto de interseção das retas. Então, para objetos de formato irregular, para você localizar o centro de gravidade, você basta suspender o objeto em dois pontos diferentes. Pega um fio de prumo, né? O que é um fio de prumo? É uma linha que tem um pezinho, tá? Aí você amarra essa linha, deixa o pezinho livre, traça uma reta no objeto, depois pendura o objeto em outra posição e coloca o fio de prumo. No local, tá certo? De interseção das duas retas seria o nosso centro de gravidade, ou seja, aqui seria o local que eu ia representar a força-peso, tá bom? E, na verdade, seria como se toda a massa do objeto estivesse concentrada nesse ponto, tá bom? Bem, então com isso a gente finaliza aqui mais uma videoaula, tá? Espero que vocês tenham compreendido a diferença, tá? E as duas situações, tá bom? E se você gostou, deixa lá o seu joinha, deixa o comentário na descrição do vídeo e nos vemos na nossa próxima aula, tá? Obrigado a todos e até logo.